Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao 442, um episódio pra lá de especial, em comemoração aos 1.000 inscritos. Já passamos de 1.500, mas estamos comemorando 1.000 inscritos aqui e de uma maneira muito especial, recebendo aqui simplesmente Diego Forlan, o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, um cara que tem muita história no futebol mundial e, sem sombra de dúvidas, vai ser um papo muito especial aqui no 442. Seja muito bem-vindo, Diego Forlan. Muito obrigado, Arthur. Para mim também é um prazer estar falando com vocês aí no Brasil, que um tem muito carinho por todo o pessoal lá. Não, legal demais. E eu já vou jogar um primeiro assunto aqui que eu acho que é importante, já que eu sou brasileiro, você é uruguaio, tivemos Brasil e Uruguai. Não foi uma partida muito feliz para o Uruguai, Forlan. E eu quero te perguntar o seguinte: como é que você está enxergando esse Uruguai? O que está acontecendo? O Uruguai que está ali na quinta posição, né? Está numa posição um pouco complicada, mas ainda está bem. O que está acontecendo? Como que você está enxergando esse momento do Uruguai, Forlan? Não é fácil, não. O time nos tem acostumado últimos tempos a classificar bem. O eliminatória passada, o time foi segundo, não? Muito bem nas eliminatórias. Agora estamos passando um momento, sempre nas eliminatórias, sempre temos um momento aí fraco, a verdade, sempre aconteceu, e sempre a seleção saiu. Agora, esses dois jogos com a Argentina e Brasil, o que preocupa mais é o futebol da seleção, porque você no futebol ganhar, perder, é algo normal. Você ganha muito e perde muito. O problema é quando você, num jogo difícil para você, como ontem, onde o Brasil estava muito bem, como aconteceu com a Argentina, onde o time também estava muito bem, e para nós era muito difícil ter essa possibilidade de ganhar o jogo, não? Aí no momento que tanto o Brasil e a Argentina fizeram o primeiro gol, aí qualquer torcedor de futebol podia saber que se o Uruguai tinha alguma possibilidade de ganhar, era muito difícil. Isso que não acontece muitas vezes, não? Isso é o que mais pode preocupar para nós, sendo uma seleção que ha ganhado muito e os grandes jogadores que nós temos nesse momento. Essa é a única preocupação. Depois, ganhar e perder e mais, com times como o Brasil e a Argentina, que são potências mundiais, é algo que agora nos toca perder e em outros momentos se pode ganhar, não? Não, com certeza. E assim, até em cima do que você falou, Forlan, realmente, o gol do Neymar saiu muito cedo, né? Foram logo aos 10 minutos, e aí quebra qualquer tipo de estratégia, como você bem falou. E até em cima disso, muita gente comentou sobre talvez, principalmente acho que em jogo da Argentina, que a estrutura, né, o jeito do Uruguai, será que tá mudando, Forlan? Porque muita gente se atentou àquela, tá faltando aquela raça uruguaia, tá faltando aquela pegada que estava acostumado. Isso mudou? Se mudou, por quê? É porque está tendo muitos jogadores estão jogando na Europa, isso influencia de alguma maneira? Não, eu acho que se mudou ou não mudou, depende muito dos jogadores que você tem, não? E nós temos jogadores de muita qualidade. Bentancur, Vecino, Valverde, Torreira, na frente Luis Suárez, Cavani, De La Cruz. Temos jogadores que jogam muito bem a bola, não? Então, você não pode falar para esses jogadores fazer coisas que não é a sua característica. Então, muda por as qualidades dos jogadores que você tem. Não muda por uma razão que você tem que mudar. É assim como depende de cada um, não? Não, com certeza, Forlan. E até entrando, já que a gente está falando de seleção, a pergunta aqui enviada pelo Rodrigo Guedes é a seguinte, Forlan: como é que era a convivência com o Louco Abreu na seleção, Forlan? Muito boa. Amanhã tem festa do Louco Abreu, o cumpleaños, aniversário dele, assim que tem que ir para aí. Ele mandou a mensagem como que seu aniversário tenho que ir para sua casa. Assim que a convivência, como estou falando agora, sempre foi muito boa, imagina. Até agora nós sempre falamos, a gente faz alguma coisa e estamos aí, estamos sempre perto.
Não, legal demais, assim, vendo algumas histórias, Forlan, a gente vê que de louco ele não tem nada, né? Naquela Nada. cavadinha que ele deu, conta pra gente, assim, ele não é louco, né? Ele não tava entrando nos jogos e ele marcou o seu nome na história da Copa do Mundo ali, né? É assim. Ele queria fazer isso. Ele queria marcar, fazer história. Ele fez história. Num momento muito difícil fazer essa cavadinha, mas não, de louco não tem nada. É mais o sobrenome, mais que o louco, verdade. É um cara muito bom, muito inteligente. Ele sabe o que ele quer e o que ele quer fazer e tem muita qualidade por isso. Por algo é o Louco Abreu, não? É conhecido por muitos torcedores do futebol. Não, sem dúvida nenhuma. E ainda em cima dessa Copa do Mundo de 2010, Forlan, que foi histórica, assim, é até inevitável a gente não poder falar sobre isso, você foi eleito o melhor jogador da Copa. E como é que foi ao mesmo tempo, né, de você ser eleito o melhor jogador da Copa, ter acontecido aquela eliminação, vocês estavam muito confiantes de que podiam chegar na final? Não, não era confiante, não, mas só tivemos perto, e estar tão perto, não? Por mais que a gente, depois que nós perdimos esse jogo na Holanda, todo mundo estava não contente, porque não vai, você não vai ficar contente depois de perder uma semifinal, mas para nós era muito mais daquilo que nós poderíamos sonhar prévio à Copa, não? Mas estar tão perto de uma final e a final é um só jogo, não? Que pode acontecer qualquer coisa, não é para qualquer jogador, não ser ter a possibilidade de jogar uma final do mundo ou ser campeão do mundo. E isso que eu até o dia de hoje trato de não pensar essas coisas que ficam aí que tem essa situação difícil, não, de aceitar, não? Não, sem dúvida nenhuma. E era uma geração realmente muito forte, né, Forlan? Porque você tinha ali Lugano, Cebola Rodrigues, você, Cavani, Suárez, Louco Abreu, enfim. Era uma geração que, claro, você chegou numa semifinal de Copa do Mundo, isso é grandioso também, mas muita gente estava confiante, né? Assim, olhando de fora, eu posso dizer por mim, assim, até porque nunca escondi, eu sou torcedor do Botafogo, e nesse momento o Louco Abreu também chamava muito a torcida para o Uruguai, né? E realmente parecia que vocês iam muito longe. Você estava vivendo um momento sensacional, realmente, com a seleção celeste. Então, realmente, é um pouco duro, e é isso que você falou. É melhor não pensar muito, né? Porque vai ser só dolorido, né? E, Forlan, eu queria só dizer para você aqui que você está numa prateleira muito importante do futebol. Assim como o Maradona, Romário, o Ronaldo e o Messi, né, que foram 4 sul-americanos que ganharam a bola de ouro da Copa do Mundo. E você está nessa prateleira. Como é que é estar nessa prateleira, Forlan? Claro que você tem uma história gigantesca no futebol mundial, mas são só gigantes. Sim, sim, e é verdade, agora com meu filho, não, eles são pequenos, não, mas quando você começa a falar com eles, ou, você ganhou, você fez, e aí uma coisa, mas não meu filho, não, meus filhos são muito pequenos, o mais grande tem 5 anos, mas meus sobrinhos, que eles têm 10, 8, 12, 13, 15 anos, aí eles começam a perguntar, você não jogou contra Messi, você jogou contra Ronaldinho, você, sim, e ganhei, perdi, mas ele tem balão de ouro? Sim, tem balão de ouro. E aí vocês, e aí eles perguntam, mas você tem? É verdade, eu tenho. Claro, você, e aí, e como que você, aí onde você vê a realidade e fala, cara, aí eu tenho um balão de ouro, não? Então, essas coisas que você não acostuma, não? E agora com o sobrinho, com o filho, aí é onde você toma mais a dimensão das coisas, mas é incrível, é muito incrível. Não, demais, né? Assim, é isso que você falou. Você vai vivendo as coisas e você não vai tendo noção, né? E depois que você vai vendo outras pessoas comentarem, caramba, realmente, são feitos gigantescos, Forlan. E assim, eu queria te perguntar o seguinte, até em cima do Neymar recentemente, né? Você foi um jogador de altíssimo nível mundial, sabe muito bem que o jogador, né, de alto nível, ele tem que realmente lidar com muita pressão, né, de diversas formas. E o Neymar deu uma entrevista recente falando disso, de que talvez seja a sua última Copa do Mundo, a Copa de 2022, e isso realmente repercutiu demais.
porque talvez ele não tem nada a ver com a questão física, mas sim mental, né? De que talvez ele realmente não aguente essa pressão na Copa, até a Copa de 2026, por exemplo, em mais uma Copa. O que você pensa disso, Forlan? É uma pressão muito grande, realmente, que o jogador de alto nível, como você foi, como o Neymar recebe, não dá para suportar, depende do que está passando também. O que você enxerga dessa fala do Neymar, Forlan? Mas é difícil, não? Para mim, o Neymar é um grandíssimo jogador. Eu gosto muito de ver os jogos dele quando ele pega a bola, porque tem uma facilidade para ele passar jogadores, não? Driblar, ele faz com tanta facilidade que por aí vai ser um dos melhores jogadores do mundo. Depois, a pressão que ele vive, difícil eu saber, não? Eu fiquei surpreso com a notícia a entrevista que ele fez semana passada. Olhando de fora, se ele tem pressão, que não sei que tipo de pressão ele pode ter, pode ser aí ele que está falando mais, ele falando mais do Mundial. A pressão que ele pode ter é que vocês sempre tiveram grandes jogadores de futebol, não? Pelé é o mais grande do mundo. Depois, Zico, Ronaldinho, Kaká, Rivelino, Rai, Ronaldo, tem Rivaldo, Zé Roberto. Grandes jogadores de futebol, não? Melhores. Campeão do Cafu, campeão do Dunga, e campeão do mundo. Não? Então, se eu sentido comum, não estou falando, não sei nada, não, mas olhando e analisando o que ele falou de que pode ser a última Copa do Mundo, eu acho que a pressão que ele pode estar tendo neste momento é para ser campeão do mundo, não? Por quê? Porque é diferente para vocês que para nós. Para o Brasil, pentacampeão do mundo, para vocês é muito mais uma obrigação quando vai no Mundial ser campeão do mundo. Para nós, pela história também, mas nós sabemos que o Uruguai é mais pequeno, não? Então não é tão fácil, não? Então, e mais um jogador como ele, sendo um dos melhores do mundo, esse jogador que faz a diferença, onde todo um país e um continente como o Brasil tem essa expectativa de ele ser, nós somos ele, ser o referente futebolístico para ser campeão do mundo. Se ele não é campeão do mundo no Qatar, e aí é onde pode começar as críticas. E aí, eu falando de fora sem saber nada, pode ser essa pressão que ele fala, por isso ele fala, este é meu último Mundial. Pode ser por aí, não? Não sei, mas, claro, a diferença de Neymar com outros jogadores de outras seleções é que, claro, vocês são pentacampeão, então tem muitos jogadores muito bons que fossem campeões do mundo. Então, para ele pode sentir essa obrigação de que, cara, você tem que ser campeão do mundo. Se você não é campeão do mundo, para nós, não vão ficar contentos. Romário, Bebeto, não? Que não nome também a ele. Sim. Então, não é justo, posso entender a comparação que vocês podem fazer por a história que você tem, o país e o mundo do futebol de vocês, mas se ele não é campeão do mundo no Qatar, ele continua sendo o melhor do mundo. Mas a pressão é outra e a crítica é outra, não? Porque você tivesse grandes jogadores do mundo e que foram campeões do mundo. Então, eu acho que pode ser por aí, não? Não, com certeza, eu concordo plenamente contigo, Forlan. E é uma coisa que existe muito aqui no Brasil, assim, essa pressão de que ele precisa ganhar, porque assim, ele tem conquistas na seleção, ele conquistou o ouro olímpico, né, o primeiro ouro olímpico do Brasil, que não tinha, ele vai se tornar, vai passar Pelé em número de gols, com certeza, aí pela seleção, vai ser o maior artilheiro da história da seleção brasileira, e mesmo assim, realmente, se tem muito essa pressão, porque ele precisa ganhar a Copa do Mundo para meio que calar a torcida, né, porque senão... Aqui os torcedores brasileiros realmente não respeitam um pouco o Neymar, é isso que dá para sentir aqui. E eu acho que é o que passou mais ou menos o Messi, né? Antes de conquistar a Copa América,
Ele chegou até a desistir de jogar pela seleção, né? No auge, eu acho que da pressão, de ele não conseguir uma conquista pela seleção, mas depois voltou atrás e conquistou a Copa América. Então, realmente, é esse tipo de pressão. E é isso que eu quero te perguntar. O jogador hoje, ele sofre mais com essa questão mental, assim, por conta disso aqui, Forlan? Celular, internet, rede social. Você acha que o jogador tem sofrido mais? E pode ser que sim, sim. Tem muita mais facilidade das pessoas para transmitir as coisas boas e as coisas malas. Ele chega muito mais fácil para aquelas pessoas que estão jogando. E antes era só que na rua, só Sim. no estádio. E depois, fora nada. Agora você pode estar aqui no Uruguai e a gente falando no Brasil de você. Antes, você estava no Uruguai, a gente não falava nada no Brasil. E se você estava no Brasil, a gente do Uruguai não falava nada. Então, hoje está todo muito mais conectado, não? Muito mais perto. E essa pressão pode favorecer muito mais aqueles jogadores, não? É, com certeza, Forlan. Eu, particularmente, torço muito pelo Neymar. É um jogador realmente fora de série, como você falou também. E é legal ver esse reconhecimento vindo de fora também. E o que eu sinto que, às vezes, muitas vezes, para falar a verdade, esse reconhecimento falta aqui de dentro e recebe muito de fora. Então isso é um pouco É, complicado às vezes. isso, isso acontece em todos os países. Eu que morei em muitos países, em todo mundo, falo, garoto, que isso acontece. Aqui agora a gente está falando do Tavares, do Godin, do Suárez, do Cavani, e para você, esses quatro são pessoas que Sim. são craques. E aqui no Uruguai a gente pensa outra coisa. É assim, sempre aqueles que estão fora agem de uma maneira diferente a, aqueles que estão no mesmo país. Forlan, até isso em cima de que você falou, você acha que essa geração ela já está na reta final? Como é que você está enxergando essa renovação da seleção uruguaia? Tá devagar, tá indo no momento certo? O que você está achando, Forlan? Geração não, porque tem jogadores muito jovens, muito bons. Tem jogadores, sim, Cássio Godin, Cavani, Suárez, são jogadores que têm 35 anos. Então, sim, tá chegando aí no limite. É assim, é a natureza da vida, não? Se não o Rei Pelé estaria jogando agora, o Romário estaria jogando, É. o Ronaldo, não, tem um tempo para todo. E eu acho que tem bons jogadores atrás. É diferente, não. Tem o Darwin Núñez, tem o Álvares, o jogador do Peñarol, tem outros atacantes que são muito bons, que eu acho que eles vão a ser muito bons, estão sendo agora, mas se necessita tempo. E muitas vezes o tempo apremia, não é difícil, não? Então, são grandes jogadores, mas não é capaz que a troca, como foi naquele momento que estávamos nós, e estava Cavani e Soares, eles já estavam sendo essas figuras e esses jogadores importantes no momento do cambio. Então, o cambio não foi forte. Eu acho que agora está um pouco mais desbalanceado a troca com aqueles jogadores que estão detrás, que são muito bons, que têm, agora são jovens, mas ele tem as condições para ser grandes jogadores, mas essa troca de geração agora está um pouquinho mais baixa do que foi 2014. Então, aí é onde pode ser um pouco mais. Mas eu acho que estou falando mais na frente, não Sim. no meio campo e na defesa. Na defesa, no meio campo, eu acho que o time está mais forte. Estou falando mais na frente. Eu acho que já Cavani, Soares, com Darwin e Álvares é diferente. São grandíssimos jogadores todos, mas momentos diferentes. Mas eu sempre falo, não? Você quer trocar? Nós falamos figurinha falam vocês? Sim, sim, Não, sim.
trocar o Neymar por Anthony. Não, não. Anthony é Sim. uma coisa, Neymar é outra. Então, aí é o treinador que tem que ter a capacidade e os jogadores também de falar, o Cavani, Godin, no caso do Godin, não tanto problema, porque o Godin é mais na defesa e um jogador. E aí você é muito mais na frente, porque você joga 4 ou 3, não cambia tanto. Mas na frente, você se sai, como jogaram ontem com vocês, Cavani e Suárez. Então, ele já imagina que não joga mais. Você que vai achar, mas não tem mais Cavani e Suárez. Aí é um erro. Por quê? Porque Cavani e Suárez são Cavani e Suárez. Não tem outro igual. Então, aí tem Darwin Núñez e Álvarez e algum outro. Mas capaz que o time não é Cavani e Suárez, mas aparece o Álvarez ou aparece o Darwin, aparece um deles para suplir essas duas posições de Cavani e Suárez, mas tem jogadores por fora que o time continua a ser efetivo. Não sei se você compreende um pouco. Então, não é figurinha por figurinha. Tem que ter essa capacidade de ver como trocamos e como se continua essa mesma equilíbrio para que o time continue e a seleção continue sendo uma seleção competitiva, não? Não, sem dúvida nenhuma. É isso. Não é. A gente tem um termo aqui que fala que isso não é PlayStation, né? O futebol não é PlayStation, não é videogame, em que você vai trocar e vai dar tudo certo. Eu acho que, até ainda no caso do Uruguai, né? Hoje, que está lutando por essa classificação para a Copa do Mundo, realmente essa troca tem que ser balanceada, como você mesmo implicou aqui, porque precisa, claro, renovar, mas também precisa de resultado, né? Então você não Claro. consegue só trocar e sem resultado a pressão vai cair em cima do Tabárez, como a gente está vendo, como você mesmo falou, né, Forlan? E ainda em relação a isso, no Uruguai agora, eu acho que, pelo menos eu estou enxergando isso, o Arrascaeta, antes da lesão, era um cara que estava postulando aí esse meio campo, e é um cara que encanta aqui no Brasil, jogou muito bem no Cruzeiro, tá voando no Flamengo. Você acha, Forlan, que ele aí é um grande nome para te suceder nessa camisa 10, Forlan? É uma pena que agora que ele no jogo com Bolívia ele fez gol, ele jogou bem, com o Equador ele jogou muito bem também, e ele começou no jogo com Colômbia e ele machucou, não? E é um jogador que estava pegando muita confiança, não? E ele pegou agora a lição justo agora. Tomara que ele chegue para a próxima convocatória com a Argentina, aqui em casa em Bolívia. Mas é isso que eu falo, não? Você tem de Arrascaeta, tem De La Cruz, que está no River, tem Valverde, e aí você pode utilizar o Darwin Núñez, pode utilizar o Canário Álvares, mas tem jogador por fora. O Arrascaeta não é um atacante, mas é um jogador que faz muito gol no Flamengo, Cruzeiro ele fez e ele já demonstrou a qualidade que tem. Então, como falava antes, não é figurinha por figurinha, mas tem jogadores, tem time, tem que ter essa capacidade e esse tempo para você poder cambiar e depende dos jogadores que você tem. Como falamos no início, não há essa raça, essa rua que todo mundo fala. Sim, verdade, sim, mas você tem que jogar a futebol. E se você tem jogadores que jogam futebol, joga futebol. A raça que o mundo vai cambiando, não? E o futebol vai cambiando. Aí sim, você pode bater no jogador, como antes era essa garra charrua. Para mim, a garra charrua não é bater. A garra charrua, o que eu acho, é essa competitividade que tem o uruguaio, essa capacidade que tem na história do mundo do futebol. Nós, geograficamente, estamos entre vocês, que é um continente, um país mais grande do mundo, no futebol e geograficamente, e com uma potência também como a Argentina do lado. E o Uruguai tem essa garra para lutar com você, com dois gigantes como vocês. Essa garra de nada, não deixar nada como vamos jogar no Brasil e vamos perder. Não, nós ontem perdimos, de verdade, e o time não jogou bem, tá bem. Mas
eu posso apostar para você que todos os jogadores chegaram no estádio com a convicção que se poderia ganhar. E essa garra que tem que ter. Isso que nós chamamos garra, essa competitividade. Não, sem dúvida nenhuma, Forlan. E quando você fala dessa garra, né? O que me vem à cabeça automaticamente, até pela referência aqui no Brasil, é do Diego Lugano, né? Que representava muito bem essa vontade, não nesse sentido que você falou, mas no sentido de dar uma pegada mais firme, né, Forlan? Você, por falar no futebol brasileiro, Forlan, você tem conseguido assistir? Você assiste em algum momento? Consegue assistir alguns jogos de futebol brasileiro ou não? Agora pouco, sim, na Libertadores, que tem os times brasileiros e antes olhava mais o futebol brasileiro, agora pouco, não temos tantos jogos, sim, olhamos os compactos dos times, sim, mas se tem possibilidade de olhar jogos, eu gosto muito de olhar o futebol brasileiro. Não, é legal demais, assim, pro pessoal que tá nos assistindo aqui e que não conhece, o Forlan é filho do Pablo Forlan, né, que foi aí um grande ídolo do Cruzeiro, do São Paulo, e em cima disso eu quero te perguntar, Forlan, você tem o desejo, Forlan, que hoje é treinador, de treinar algum clube aqui no Brasil? Eu vi uma fala sua passada que talvez o seu pai, eu acho que queria que você vestisse a camisa do São Paulo. Você tem esse desejo de treinar o São Paulo em alguma oportunidade, Forlan? Sim, tanto, sim, o São Paulo, Inter, times que o Inter que eu joguei e também no São Paulo eu gosto muito do Brasil, na verdade, antes viajava muito para lá, tenho muitos amigos e sim, seria um bom desejo, mas na frente tem essa possibilidade algum dia de treinar o São Paulo ou o Inter de Porto Alegre. Que legal, Forlan. E aqui no Brasil, você, como você bem falou, jogou no Internacional. Como é que foi essa experiência, Forlan? Conta um pouquinho pra gente do que aconteceu, do que... Você veio da Inter de Milão, foi uma contratação bombástica, impactante aqui pra gente, né? Logo depois, um pouquinho depois, né, de ter sido eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. Como é que foi essa experiência aqui no Brasil, Forlan? Muito boa, gostei muito. Na verdade, é um campeonato muito competitivo. O Brasileirão, você joga, tem jogos muito importantes nesse momento. Tal. O São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, depois o Grêmio também, o Grenal, tinha Cruzeiro, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, muitos times, não? Então você tem muitos jogos muito importantes e viajar, eu conheço muito o Brasil, gosto muito e a possibilidade de viajar nesse país maravilhoso foi muito bom. Que legal. E a pergunta de um atleticano aqui pra você, Forlan, Gustavo, pergunta o seguinte: por que que não deu certo a ida pro Atlético Mineiro em 2012, que foi um pouquinho antes de você fechar com o Internacional? Rolou alguma coisa? Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso, Forlan? Sim, tive essa possibilidade de ir para lá e essas coisas que na negociação que não foram certos e não deu, mas eles contactaram comigo, aí eu falei que sim, gostaria muito de ir para lá e por uma coisa ou outra não se fechou, mas com outros times que eu tive a possibilidade também de formar parte e é futebol, não? E essas coisas que não dão certo e não, você não consegue fechar e não consegue chegar no time, mas quando chegou o pessoal falou para mim, eu falei, sim, eu gostaria muito de ir para lá. Que legal, assim, eu acho que o Gustavo vai ficar feliz então com a sua resposta, Forlan, porque o Forlan queria então ir pro Atlético Mineiro, que legal. E Forlan, a pergunta sobre costumes brasileiros. Você ficou aqui, tudo bem, não foi muito tempo, né, no Internacional, mas a gente sabe, por exemplo, que o Cavani gosta muito das músicas aqui do Brasil. E eu queria te perguntar o seguinte: se você tem algum costume brasileiro aqui que você gostou, alguma comida, alguma música, tem alguma coisa que te pegou assim, Forlan? Eu gosto muito da Guaraná, mas eu gosto muito da Guaraná, de pequeno gosto muito da Guaraná, como meu pai jogou lá, treinou no São Paulo, então nós viajávamos muito por lá. Guaraná, um pão de queijo e o feijão, eu gosto muito. Pô, não tem como, essa combinação é perfeita, aí não tem jeito. Meu pai continua fazendo feijão, eu tenho que aprender, já tenho que ir para casa do meu pai para
eu gosto de cozinhar e eu quero começar a fazer o feijão para também fazer para meu filho, porque eu gosto muito de comer feijão. E que feijão que é? Agora pintou a curiosidade, feijão preto? O preto, sim, aqui tem mais preto. Aqui tem mais preto. Tem que, aí algum amigo, se viaja, pegar o marrom, mas que é mais suave, não? Eu sei que o outro é mais para todo dia, e acá tem mais o feijão preto. Mas sim, meu pai faz muito bem. A cozinheira do CT do São Paulo ensinou para meu pai, e agora meu pai me tem que ensinar a mim. Já tem semanas que estou falando para ir para lá. Agora vou cortar com você, vou falar agora. Você me lembrou de falar para meu pai. Semana que vem vou ir para lá com ele e depois vou botar aí no Instagram fazendo feijão. Que demais, Forlan. E aqui, ó, pessoal, é só no 442 que você vê que o Forlan gosta do feijão preto, uma coisa que realmente eu não imaginava isso. Que legal, que Os legal. dois, os dois. Ah, tá, tá. Eu gosto dos Os dois. dois. Mas sim, meu pai sempre, de pequeno, sempre feijão preto, sim. Mas eu gosto de muita coisa. Gosto, brigadeiro. Brigadeiro. Hum. O brigadeiro é muito. Sim, brigadeiro muito. Tem aqui uma casa de por meio, tem um Alex, um grande cara do Porto Alegre, do Internacional, e nós temos muita boa relação, e sim, quando você se está passando aí, tem brigadeiro, e aí brigadeiro eu pego. Não, e agora tá de boa, né, Forlan? Agora já não é mais atleta, dá pra chutar o pau da barraca, né, Forlan? Mas sempre um pouquinho, não. Sem dúvida, sem dúvida. Forlan, a pergunta do Rodrigo Rodrigues é o seguinte: essa é difícil, hein? Qual foi o gol mais bonito da sua carreira? Pô, Só isso, só verdade, isso. eu fiz muito bons. Eu lembro um, agora falando do Brasil, lembro dois que fiz. Um contra Vasco da Gama no Caxias do Sul. Nós estávamos jogando lá, porque o estádio do Beira-Rio estava em renovação. E eu lembro que eu fiz, eu acho que o treinador era, depois foi o meu treinador, agora não, estava no Atlético Paranaense, ele como diretor agora. Ah, Paulo Autori. Paulo, muito boa pessoa. E eu fiz aí, eu controlei a esquerda e chutei direita, ele entrou na trave. Depois, um jogo que eu acho que foi contra, não sei se foi, agora não lembro, um time azul do Gauchão, em Caxias do Sul, Deve ser o Novo esse Hamburgo, mesmo, né? Deve ser Novo Novo. Não, Hamburgo não. não. Não, Novo Hamburgo não. Não, foi Sport, não lembro se foi Sport A, não sei se tinha um cruzeiro, mas Tem, era o tem, cruzeiro. tem. Eu acho que se aí, e nós jogamos, lembro, eu fiz 2 gols, um de canhota, que eu chutei longe e bateu aí, muito bonito. E depois um que fiz no segundo tempo, que eu gostei muito também, que fui para um lado, para o outro, para um lado, 3 vezes amalhei, e aí eu chutei de direita e fiz gol. E um que fez Olímpico contra Fluminense, que não nos jogamos aí no Maracanã, nem tampouco no Engenhão, jogamos fora, qual é a cidade aí perto? Macau, Macau? Macaé, Macaé, Macaé. Macaé. Macau é Hong Kong, imagina. Macau é Hong Kong, Macaé. Nós jogamos Macaé. Não, que demais. O Rodrigo pediu um gol, só que o cara é recheado de gol bonito, então não tem muito o que fazer. Forlan, ainda em cima disso, você falou que assim, você se notabilizou também por ser um cara ambidestro, um cara que chuta muito bem com a direita e também com a esquerda. E eu quero te perguntar isso. Hoje em dia, você acha que está em falta isso, talvez por falta de treinamento? Esse cara mais técnico, esse camisa 10 também, hoje, que era a camisa 10 clássico, hoje em dia esse cara já está ficando um pouco para trás, está um futebol muito mais físico do que técnico. Como é que você está enxergando isso? Sabe que eu estou olhando muito que a gente não está chutando muito de fora da área. A verdade, não sei aí no Brasil, mas
É tanto um jogo técnico e trair, tentar sair jogando de não chutar de longe, não jogar longe, sim jogar todo perto, muita associação, que é muito bom e muito bonito. Estou achando que o outro dia fui ver o jogo Atlético Madrid-Barcelona em Madrid, e estava com um amigo aí, português, e falava, ô João, ninguém chuta, e está perto para chutar. E aí todo mundo quer chegar com a bola aí embaixo do gol. É verdade. Você estava lá, chutava. 35 metros já estava perto para chutar. E isso é uma coisa que estou vendo muito. Tem pouco jogador que está chutando muito. Não está chutando como antes. Na seleção nossa, o Cavani, ele chuta. Ele não está chutando, mas não agora, que ele não está jogando muito no último tempo. Mas já o ano passado, o outro, nós tínhamos na seleção jogadores que chutavam. E agora não, a seleção não chuta de fora. Essas coisas, mas não só a seleção, estou falando, aí se você olha no Brasil, não tem jogadores que estão chutando de fora. Aí o Neymar já perto da área, mas fora da área, 30, 35 Não chuta. metros. O Roberto Carlos, tinha Júnior, tinha, não sei, jogadores aí no Brasil, que você sabia que ele já controlava a bola de longe, já o cara estava chutando. Aí cambiou muito. Isso é algo que eu gostava muito, é uma coisa que gostaria de que votasse. Não, eu também, totalmente, assim. É uma coisa porque isso decide jogo, né, Fulano? Se não for um gol direto, o goleiro vai ter problema para espalmar, pode ter um rebote, enfim, muita coisa pode acontecer. E eu acho que é isso. Eu acho que acaba entrando muito nesse tic-tac, né, de toque de bola, de chegar dentro da área Oh, e também não. para um espetáculo que você é uma adrenalina, não? Você tem um cara que 35 metros bate na bola e pega na trave e gol, aí você, o estádio Sim. explota, não? Então é bonito. Também, sim, não é fácil fazer gol de longe, mas agora uma bola que se move muito, então é bonito. Eu gosto muito de ver. Eu chutava tudo que estava perto eu chutava, mas agora não sei por que não se está tentando jogar muito, chegar perto do gol e puxar a bola, não? Exatamente. Até o exemplo do Neymar que você deu foi exatamente isso. Na seleção mesmo, ele chega na entrada da área, ele não chuta, ele tenta o passe, às vezes erra o passe, força um passe, ao invés de tentar o chute, e é isso que você está falando. Forlan, a gente fez uma charada com o público para tentar adivinhar quem seria o nosso convidado, que, claro, seria você. E uma das fotos que a gente selecionou e botou uma interrogação era você sendo substituído pelo Cristiano Ronaldo, no Manchester United. Como é que foi jogar com o Cristiano Ronaldo? Como é que era esse cara dentro do vestiário? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Você pegou ele no início, Ah, né? sim, no início, sim, ele chegou do Sport de Lisboa, e o cara já você veia. Ele virou, não? Ele, quando começou, aí eu lembro perfeito, eu sempre falo para todo mundo, ele é um cara, ele fazia muitas coisas como Ronaldo, como Denilson, não? A bicicleta, muitas coisas onde ele era muito bom, muito rápido, ele jogava mais fora, por banda, chutava muito, não tinha tanta, não acertava tanto como agora, mas ele não era atacante, era muito mais volante por fora, não? E ele foi crescendo e aos poucos anos ele começou a ser mais perto do outro atacante, ser um segundo atacante. Ele tem potência, tem cabeça, tem chute de direita, esquerda, e ele começou a fazer gol, e virou esse jogador que era muito mais como Neymar, e começou a ser um jogador muito mais atacante, muito mais killer, não, que nós falamos. E impressionante, não? Um dos melhores jogadores da história do futebol. Eu acho que a lição dele agora de voltar para Manchester United foi muito boa. Eu acho que das melhores lições que ele teve. E chegar a um time como o Manchester agora, o momento, a Premier League também, um jogador que você vê ele. O outro dia ele fez 3 gols com a seleção. Então,
creio que ele hoje é o jogador com mais gol na seleção, não? Ou não? É isso. Sim, mais gol na história do futebol, não? Exatamente. É um cara que tem que ha crescido e ano tras ano ele melhora, melhora, melhora. Passa o tempo, tem 36 anos, o cara tá forte pra caralho. Exatamente. Ele parece imparável, né, Forlan? E, senhoras e senhores, infelizmente, o nosso papo foi interrompido com o Forlan devido à falta de luz que teve aqui no Morumbi. Minha internet acabou não voltando a tempo, ele tinha um compromisso logo depois. Mas foi um papo muito legal, 40 minutos de papo que vocês estão acostumados a assistir aqui no 442. É claro que eu tinha muito mais pergunta para fazer para ele, mas fica aí para uma parte 2 com o Forlan aqui no 442, que com certeza você vai curtir no 442 aqui no YouTube. Vai ter essa parte 2 e aí muitas coisas ainda vão ser perguntadas para ele. Mas se você curtiu esse papo, te agradeço demais até por ter assistido até agora. Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos para a gente chegar a mais papos legais, como esse com o Diego Forlan, que foi histórico para o canal, comemoração de 1.000 inscritos, já passamos de 1.500, mas que foi muito legal também ter podido comemorar com o Diego Forlan aqui, um papo sensacional. Espero você numa próxima semana e sem falta de luz, espero, para a gente curtir mais um papo aqui no 442. Tamo junto, rapaziada.